Olá a todos! No vídeo de hoje irei fazer um breve resumo do livro As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do escritor C.S. Lewis, que foi um dos grandes intelectuais do século XX, autor de diversos livros renomados e que vem crescendo cada vez mais conforme o passar dos anos. Esse livro, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, traz uma visão totalmente contrária à qual vemos em outras obras de Lewis. Nesse livro, ele revela as táticas do diabo para corromper um determinado homem dos caminhos do inimigo, que no caso é Deus. Bom, o livro apresenta o personagem maldanado, que é um demônio de uma patente superior, que está acompanhando seu sobrinho vermelhinho em cumprir o seu trabalho. E no caso, encontra-se em levar um determinado paciente ao caminho da perdição, corrompendo dos caminhos da luz, que é o cristianismo, e levando-o para o abismo. Esse livro tem uma pegada de sarcasmo e vocês conseguem perceber isso bem no início, onde o maldanado sempre se vangloria pelas suas vitórias que ele conseguiu lutando contra o cristianismo. Ele mostra também como ele consegue perverter os pensamentos dos cristãos, mesmo sendo os mais fervorosos, por meio das brechas que ele encontra. Além da sua perversidade, ele ensina isso a seu sobrinho Vermelhinho. Porém, Vermelhinho, com esse determinado paciente, enfrenta uma grande luta porque, obviamente, a luz se sobrepõe sobre as trevas. Uma das primeiras táticas que o diabo usa para desviar os caminhos do seu determinado paciente é tirando o significado de vida real, fazendo ele acreditar que vive em uma determinada realidade que o faz sentido, mas na verdade é uma mentira. A primeira carta do tio maldanado ao Vermelhinho, por exemplo, diz que Vermelhinho deve desvirtuá-lo da realidade, fazendo-o acreditar em uma vida real, mas sem permitir que ele se pergunte sobre o que quer dizer real. Veja bem que se o paciente se encontrasse pensando muito em uma verdade, chegaria até Deus. Então Vermelhinho tinha que colocá-lo em um mundo coberto de mentiras que o impedisse de chegar até o seu inimigo. Quando o paciente de Vermelhinho se tornou cristão, o principal trabalho de Vermelhinho foi procurar defeitos dentro do cristianismo para afastá-lo de Deus, mas principalmente nas pessoas da igreja. Porque maldanado, seu tio tinha consciência de que, já que o paciente era novo convertido, ainda estava começando a prática na fé, e Vermelhinho tinha que o desanimar da ideia de ir à igreja, a fim de que nem chegasse a ter um encontro real com o divino, porque uma vez que ele passasse por esses desertos do início da fé e continuasse sua crença, se tornaria mais forte, e seria mais complicado para Vermelhinho desvirtuá-lo. Maldanado abriu os olhos de Vermelhinho para encontrar as brechas, e durante esse período de conversão do paciente, ele dizia que o homem não havia convivido bastante com o inimigo deles para ter uma fé verdadeira e humilde. E dizia que as suas humilhações eram falsas, e que Vermelhinho tinha que deixá-lo longe de um espírito de verdadeiro arrependimento, ou seja, deixar as suas orações frias. Vermelhinho tinha que deixar a mente de seu paciente tão nebulosa ao ponto dele não suportar conviver com a sua própria mãe. O aprendiz do diabo fazia observar apenas as coisas ruins que sua mãe fazia. Quando ele ia orar e acabava orando por sua mãe, ele orava por uma figura imaginária, ou seja, uma figura ruim que o diabo tinha colocado dela na sua mente. As suas orações pela sua mãe sempre se direcionavam à alma dela, mas não à cura do reumatismo que ela carregava. As orações dele eram sempre muito espirituais, que fugia totalmente do mundo real. E com o tempo, Vermelhinho estava causando uma divisão entre o paciente e a sua mãe. O que ele almejava, na verdade, era destruir um laço familiar. Uma observação sobre as manipulações de Vermelhinho é que ele tinha que afastar o seu paciente das ações de caridade. Nós sabemos que a prática da caridade é algo que alimenta o homem de forma espiritual, além de ser um mandamento divino. Então, quando o paciente poderia fazer essas ações, Vermelhinho direcionava os desejos dele para outras coisas materiais e para si. O aprendiz de maldanado fazia ele o tempo inteiro apenas observar o lado ruim das coisas, das pessoas, então isso sempre o faria estar insatisfeito sobre tudo ao seu redor. E dessa forma ele acabaria se afastando das coisas boas e se direcionando para que os planos de Vermelhinho pudessem dar certo. O paciente tinha que se alimentar de um cristianismo muito superficial, se afastando de qualquer doutrina ou tradição que tivesse em consigo um alicerce sólido, porque isso poderia levá-lo a ter um anseio verdadeiro pelo divino. O diabo tinha que a todo custo afastá-lo das virtudes que poderiam ser praticadas
praticadas na Terra e fazê-lo sempre se direcionar a coisas simplórias como o orgulho e a soberba, sempre o cobrindo das piores pecaminosidades da vida terrena, a fim de que ele não viesse a ter um encontro real com Deus. Tudo conforme a história se passa, ele acaba se apaixonando por uma mulher completamente diferente daquela qual Vermelhinho desejava para sua vida, uma mulher cristã e cheia de virtude, o que o levava também a se afastar das táticas demoníacas. O livro apresenta um contexto da Segunda Guerra Mundial, que é uma forma muito astuta do diabo trabalhar para desvirtuá-lo, por ser algo que induz a morte, a tristeza e o ódio. E é também um daqueles momentos em que o ser humano acaba focando seus pensamentos nas coisas ruins da vida e começa a procurar um sentido para a sua existência. E como o diabo é amante de guerras e mortes, esse seria um belo pretexto para fazer o paciente se afastar do divino. Mas apesar de tudo, mesmo assim o diabo não conseguiu afastá-lo. Ao fim do livro, Vermelhinho acaba não conseguindo o que almejava. E o paciente acaba se voltando a Deus e à igreja. E começa a construir valores sólidos e buscar virtudes e coisas que realmente alimentavam sua alma. Além disso, no fim do livro também tem um brinde de Maldonado, que é no grande banquete com todos os demônios da Academia de Treinamento de Demônios. Esse brinde de Maldonado apresenta um cenário mais político da história, como algo que há realmente por trás das táticas do diabo. Como, por exemplo, Maldonado exaltou a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que com a chegada do Iluminismo ajudou muito para que seu trabalho fosse bem sucedido, pois no meio de tudo isso, o ateísmo havia crescido, o anticlericalismo, a inveja, a sede de vingança e também a tentativa de reviver o paganismo. E com tudo isso, com essa crescente de ideais trazidos pelas guerras sociais, também cresceu o materialismo, o secularismo, o ódio, já que as pessoas estavam rejeitando a fé. Então os demônios simplesmente encorajavam um novo anseio da humanidade rumo à perdição. Inclusive, com a nova linha de pensamento trazida do iluminismo por meio da filosofia, também abria as portas para que eles trabalhassem, como Rousseau com a sua perfeita democracia, além de Hegel, que também, pelas palavras do diabo, abriu brechas para ele. E com sua base forjaram um Estado nazista e comunista. Aqui ele distorceu totalmente o conceito de democracia, ou na realidade perverteu ela para si. Por exemplo, a ideia de democracia é que todos devem ser tratados de forma igualitária. Mas aqui, no conceito diabólico, seria que todos devem ser realmente iguais, especialmente aqueles que o diabo detém poder. Ele coloca que essa reivindicação de igualdade fora do meio político é feita por aqueles que se sentem inferiores de alguma forma, uma inferioridade da qual o indivíduo se recusa a aceitar. Então o diabo se aproveita disso. Aqueles que se sentem inferiores uns aos outros poderia puxar o outro para seu mesmo nível, pois isso seria a verdadeira noção de democracia aqui. E aqueles que não aceitassem esse conceito seriam acusados de antidemocrático. O livro passa um exemplo de jovens que suprimem seu gosto por música clássica e boa literatura porque isso impediria de serem todos iguais, algo extremamente antidemocrático, pois esses jovens estariam intelectualmente superiores ao resto da sociedade. O diabo, em uma parte da história, diz que é realmente lindo ver essa nova democracia fazer o serviço que outra hora era serviço das ditaduras mais antigas, e praticando principalmente os mesmos métodos, que é suprimindo a liberdade individual no caso. Essa democracia apresentada pelo diabo é basicamente uma qual ninguém deve ser mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a outra pessoa. No caso, todos devem ser escravos, todos devem ser absolutamente ninguém perante uns aos outros. Assim, os tiranos praticavam a democracia, mas agora é pior porque a própria democracia faz o serviço dos tiranos por conta própria. Além dessa influência diabólica sobre a liberdade dos indivíduos, ela se encontra também na educação. O livro retrata um conceito de uma nova educação, onde todos os alunos preguiçosos e ignorantes devem ser igualados aos inteligentes e esforçados. Isso deve ser aplicado em todos os níveis de ensino. Nas universidades, as provas deveriam ser elaboradas a fim de que todos fossem aprovados e tivessem boas notas.
notas. Nas escolas, crianças que forem muito atrasadas ao aprender matemática, línguas e ciências devem ser levadas para brincar, pois é isso que elas fazem no seu tempo livre. Mas, como nova educação, elas devem ser colocadas para fazer bonecos de lama e chamar isso de modelagem, como uma forma de ensino realmente igualitário. Crianças que estiverem mais avançadas em seus estudos devem permanecer na classe anterior, a fim de que não sejam superiores às outras crianças, porque assim o aluno, de forma democrática, permaneceria acorrentado a seus colegas que tenham a mesma idade que a dele por toda a sua carreira escolar. Assim, todos os incentivos aos estudos iriam desaparecer. Obviamente, o diabo diz que esse futuro apenas será possível se a educação fosse colocada nas mãos do Estado. O diabo coloca que a democracia, no sentido diabólico da palavra, está realmente ao seu favor, porque ela produz uma nação desprovida de grandes homens e se torna uma nação feita para analfabetos, seres moralmente fracos pela falta de disciplina na juventude e cheios de ignorância e vanglória. E é isso que o inferno deseja que todas as pessoas democráticas se tornem. O grande anseio do diabo aqui é nas guerras, na fome, na angústia individual e no eu sou tão bom quanto você, que é o lema da nova democracia trazida pelo diabo. Porque esse é o meio útil para a destruição de todas as sociedades verdadeiramente democráticas no sentido real da palavra. No final de tudo, de todas as declarações feitas no brinde, o principal desejo do diabo, como é perceptível, se encontra na perversão dos valores humanos e da verdade que é Cristo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro, para algumas pessoas, no início pode parecer estranho, porque você meio que precisa virar sua visão de um livro cristão ao contrário para realmente compreendê-lo. Mas no fim, creio que vale a pena, pois é uma bela obra. E é isso, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.